Vamos falar um pouquinho sobre crises, como a gente deve lidar com elas. É um assunto de arrepiar o cabelo. Olha, normalmente tem um excesso, desce de elevador, né? Tem aquele ditado que a bolsa sobe de escada e desce de elevador, tá? Então, em momentos de crise, realmente as quedas são muito bruscas, exageradas, o pessoal fica com muito medo e acaba se desfazendo mesmo das ações, tá? No início, no início de uma crise, a gente nunca sabe, nunca, quem falar que sabe, mas assim, ah, no começo algumas pessoas acham que as coisas podem não ser tão boas para sempre. E aí depois, né, muita gente já vai saber, vai estar vendo que as coisas estão piorando. Quando a crise está próxima do fim, no final, que é o melhor momento, as pessoas todas acham que as coisas vão piorar. Tá? É nesse momento que a gente tem que estar atento. A gente nunca vai saber muito bem qual que é o começo, o meio e o fim. Tá? Mas aqui a gente tem que estar preparado para esse momento para ter fome. Tá? É a hora que a gente mais tem que ter fome. E, né, tem até a frase do Warren Buffett lá que fala que a gente tem que ter coragem quando os outros estiverem com medo. É o momento de ter coragem, tá? E dificilmente as coisas vão a zero, né? A crise, na verdade, quem já passou por uma sabe disso, que parece que não vai melhorar, parece que a gente tem uma sensação ruim, assim, de, né? Muitas vezes até que o mundo vai acabar, viu? Para falar a verdade. Só que a gente ter essa fome, falar é muito fácil, porque na hora do aperto, a gente realmente fica com medo, principalmente se for a sua primeira crise. Vamos lá, vou falar um pouco das crises que eu já passei e para que isso sirva de lição, porque a pessoa sábia, ela aprende com os erros dos outros, tá? Então eu espero que você age com sabedoria. Então que use tudo isso que eu vou te falar em benefício próprio, né? Tem as pessoas boas, né? Assim, elas acabam aprendendo com os próprios erros, mas os sábios, eles aprendem com os erros dos outros. O que causou a crise de 2008? Foi a crise financeira, tá? Que foi o gatilho foi a quebra do banco Lehman Brothers, mas aconteceu algo pior. Assim, o que desencadeou isso foi que nos Estados Unidos, diferente do Brasil, que você vai lá na Caixa e faz um financiamento habitacional, você tem que garantir ali que pelo menos 40% da sua renda esteja tranquila, né? Você não pode comprometer toda a sua renda. Nos Estados Unidos, além de eles estarem fazendo isso, eles estavam emprestando dinheiro para quem não tinha nem capacidade de pagamento, nem renda para isso, tá? E isso começou a ser feito, e aí isso começou a lastrar, isso começou a virar títulos que foram vendidos, essas dívidas foram vendidas, transformadas em títulos e vendidas. E isso foi vendido de um banco para outro e de repente foi até em alguns outros países do mundo, tá? Chegou até a Europa, inclusive. Então isso foi muito rápido, né? Essas hipotecas foi muito subprime, né? Que são os títulos podres. E o pessoal começou a alavancar lá, a família foi, e aí né, o filho, e foi, todo mundo foi comprando imóvel sem poder, sem ter dinheiro, e foi começando a ter dívida e não conseguindo pagar. E estava muito barato comprar imóvel, os preços dos imóveis foi ficando altos, mas mesmo assim o pessoal foi fazendo. Então foi um colapso, né? O sistema financeiro ali poderia entrar em colapso total. E eu passei na pele por isso, eu era novo, eu investia pouco na época ainda, mas eu já tinha um dinheiro investido e era tudo que eu tinha. E foi muito dolorido, porque, né, inclusive teve um dinheiro do meu pai, enfim, essa história eu conto no livro. E foi muito dolorido, porque foi uma crise que não passava, parecia que, né,
tava enfiando uma faca devagarzinho assim na sua barriga e, né, e aquilo ia entrando, ia mexendo e não parava, era uma dor que não passava. Foi um ano de queda, lógico que teve uma maior quando o banco Lehman Brothers quebrou, aí não houve salvação para ele. Eu lembro que a AIG ia quebrar, uma seguradora grande, só que aí o governo americano resolveu salvar, depois algumas delas houve uma injeção grande de dinheiro, enfim, e estamos vivos, né? Então, as lições dessa crise foram que o que o pessoal achava que ia acontecer, que as commodities, né, petróleo, minério de ferro, tudo isso eram proteções contra a crise. Bom, então, se vem uma crise e eu tenho estoque de minério de ferro, beleza. Aí isso se provou errado, né? Porque ninguém vai conseguir comer um minério de ferro, né? Enfim, o ouro também não foi proteção naquele momento. A onça aí estava $1.000 e foi para 700 depois que o banco Lehman Brothers quebrou. Então, nem o ouro conseguiu se safar aí, né? E o que se acreditava? Que as taxas baixas de juros implicam, né, em preço de imóveis mais altos. Só que isso aí acabou que caiu por terra também. Teve aí um aumento de ativos de risco no balanço patrimonial dos bancos, né, por causa de tudo isso aí, né, esses empréstimos malucos. E isso sempre foi energia para a economia, né? Empréstimos, bancos. E aí o Banco Central americano lá criou liquidez, imprimiu dinheiro. Os países emergentes como a gente sentiu menos, realmente não foi uma marolinha, mas a gente ficou mais, né? Sentiu menos, a gente estava num momento até melhor também. Então, teve uma queda aí de 57% naquela época, desde o pico, né, da Bolsa Americana, e comparando com 1929 teve uma queda de 87%. Então foi uma crise bacana aí, né? Em 9 dias a gente teve uma queda de menor que 5%, e em 6 dias, contabilizando, né, a gente teve quedas maiores que 5%. Foi diferente da crise de 2020, ela foi mais contínua, mas foi sempre muito dolorida, como eu falei. Teve queda de lucros das empresas aí em 92%, mas, né, em 1929 a queda dos lucros foram até menores, aí, de 83%. O que a gente reflete, né? Que, tipo assim, as agências de risco na época também classificavam esses títulos podres como AAA, que é uma classificação de risco de rating top, assim, né? Então, esses programas aí se mostraram errados, esses créditos para qualquer pessoa aí com pouca supervisão foram erros, essas classificações de risco foram erradas também. Então, teve essa questão assim de não o pessoal ter sido negligente, né, em dar esses empréstimos. Então, essa questão de ciclos econômicos, acreditava-se que, como teve um período de alta muito grande ali, a última crise tinha sido a bolha do .com de 2000, e aí houve um ciclo de 8 anos aí muito próspero, muito bom, né? Acreditava-se que não ia ter mais ciclos, altas e quedas, sempre ia ser uma alta infinita. O Banco Central americano agiu rápido, né, colocou dinheiro, foi uma das recuperações mais lentas da história, foi difícil mesmo. Os governos tiveram uma dívida grande, aí, a maior, né, em tempos de paz. Tá aí para você ver como é que foi, ó. Tempo de guerra teve menos volatilidade do que em 2008. Em tempos de guerra, o retorno real
menor das ações, a gente teve um retorno real maior, né? Depois que passou. A inflação também, ó, a inflação, a média, né? A gente teve aí uma coisa muito louca acontecendo. 2020, a crise recente aí, o que aconteceu? Teve lockdowns e a atividade econômica diminuiu demais. E a taxa de juros aqui no Brasil chegou a 2% ao ano, estava na escalada de queda já, mas acelerou, né? A gente saiu lá de 2 dígitos, 10 anos, 10% ao ano, e ela foi caindo, chegou a 2 dígitos, a 2%. Só que depois que ela passou, né, na verdade, ali 2022, o que aconteceu? Teve um efeito rebote, 2021 também. Teve aqueles auxílios, né, no mundo inteiro, aquele dinheiro grátis por mês. A pessoa falou, para que eu vou trabalhar se eu estou recebendo auxílio? E aí o preço da mão de obra foi lá em cima, porque ninguém quis trabalhar, porque já, né, o pessoal de baixa renda estava recebendo auxílio. E aí o preço das coisas começaram a aumentar, porque o empresário estava sem mão de obra, tinha que pagar caro para mão de obra, tem que repassar no preço do produto. Então, inflação generalizada. Né? Como as coisas também ficaram fechadas por muito tempo, e aí houve uma demanda reprimida, quando voltou não tinha produto, enfim. O endividamento público foi muito alto também, assim como 2008, porque os governos tiveram que imprimir dinheiro para pôr na mão das pessoas, para elas não morrerem de fome dentro de casa, né? E aí, até nos Estados Unidos, a gente teve inflação de 6% ao ano, 2021, por exemplo, que é uma coisa que para nós parece ser normal, mas para eles é muito, muito diferente. Então, essa frase do Warren Buffett aí, comprar ao som dos canhões, que é quando o mundo vai acabar, e vender quando todo mundo só fala bem, quando está tudo bem, tudo tranquilo.